Boa tarde a todos que estão aqui e também boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando, né, nesse trabalho. E eu vinha dirigindo pela Paralela, lugar bom de dirigir, né? Tranquilo, abençoado. Não tem engarrafamento, não tem buraco, não tem obra, não tem nada. É um tapete, sem obstáculo. E enquanto eu dirigia, eu fiquei pensando no tema de hoje, sobre os conflitos, e cheguei à seguinte conclusão, que eu vou partilhar com vocês, para a gente poder refletir nesta tarde, neste fim de tarde, começo de noite. A gênese de um conflito. Onde está, ou qual foi a gênese dos conflitos que você enfrenta, ou que você está passando nesse momento na sua vida? Na sua jornada desta encarnação, onde está a gênese, ou esteve a gênese dos conflitos que você viveu? Quem foi responsável por esses conflitos? Isso é para vocês irem embora pensando. Reflexão, eu não vou responder nada, é que eu só vou perguntar hoje. Aí eu fiquei pensando, eu disse, poxa, um conflito, ele pode ser resultado em 50%, vamos ser matemáticos, 50% de uma pessoa e 50% do outro. Concordam? Um conflito. Ou um conflito pode ser provocado em 100% por uma outra pessoa. Pode? Pode também. Mas aí eu fiquei pensando, eu digo, está certo, que um conflito pode realmente ter essa divisão matemática. Mas na hora que este conflito, ele está estabelecido, quando a gente pensa na gênese, de onde ele veio, como ele começou, nós podemos fazer essa matemática. Mas a matemática muda a partir do momento em que um conflito ele está estabelecido. Quando um conflito está estabelecido, ele é 100% de responsabilidade nossa. Porque não nos adianta mais ficarmos buscando a gênese no outro, porque a coisa já está estabelecida. E se ela está estabelecida, nós temos um problema. Vocês concordam? Nós temos um problema. Quando eu entro em conflito com uma pessoa, não importa mais como esse conflito nasceu em relação à atitude do outro. O mais importante é compreender a nossa atitude, a nossa contribuição. E, a partir deste conflito estabelecido, eu preciso chamar ele para mim. Eu preciso chamar ele para a minha responsabilidade. Porque, às vezes, o que eu percebo é que existe um movimento das pessoas para suavizar a autoavaliação dentro de um conflito, quando tem um problema com outra pessoa, e ser bastante severo na avaliação do outro. E, em geral, quando a gente está conflitado com alguém, vocês já prestaram atenção que a gente só quer contar para quem é amigo da gente. Você conta o seu conflito para quem não é seu amigo, para quem não gosta de você? Em geral, não, né? Em geral, você conta para alguém que vai reforçar em você o sentimento de que a responsabilidade foi do outro no estabelecimento daquele conflito. A gente fica procurando ter razão e tirar a razão do outro. E perdemos um valioso tempo, ou melhor dizendo, não tempo, mas uma valiosa oportunidade de reflexão que vai nos conduzir a um mergulho em nós mesmos para compreendermos o significado mais profundo daquele conflito. Qual é o significado dos conflitos que você já enfrentou na sua vida? E quando eu falo em conflito, eu não estou falando apenas daquelas relações ostensivamente de inimizade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando desse nosso dia a dia, nas nossas relações com o outro,
o quanto, em determinados momentos, nós entramos em conflito com o filho, com o pai, com a mãe, marido, eu não vou nem dizer. Esses são hors concurso, não precisa a gente nem dizer. Conflito do marido com a esposa, do filho com o pai, conflito com pessoas que nós amamos. No ambiente de trabalho, com os amigos. De vez em quando a gente tem um arranca, né? Com um amigo. Eu estou falando desse tipo de conflito também. Que são, embora pequenos muitas vezes, ou aparentemente pequenos, mas são esses do dia a dia, das nossas relações com as pessoas que estão próximas. Eles são extremamente importantes no nosso processo de autoavaliação, no nosso processo de crescimento, no nosso processo de percepção de quem sou. Quem sou? Vocês se perguntam isso? Acorda todo dia, olha no espelho e pergunta assim, quem sou eu mesmo? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o significado dos acontecimentos da minha vida? Qual é o significado mais profundo desse problema? Quando nós fazemos esse tipo de exercício, nós saímos das respostas simplistas às questões complexas da vida e oportunizamos um crescimento, oportunizamos um aflorar de conteúdos, de potencialidades, de emoções e sentimentos que estão abafados, que estão muitas vezes no nosso inconsciente de uma forma tão profunda. Acabamos por resgatar determinados sentimentos que ficaram mal resolvidos lá atrás, em encarnações bem passadas. E às vezes naquela relação com aquele amigo, com aquele colega de trabalho, com o pai, mãe, um parente, qualquer pessoa, aquele conflito, ele pode ser revelador de determinados sentimentos, de determinadas questões que estão lá adormecidas. Entretanto, elas estão tendo efeito. Porque tudo que nós vivemos é resultado de uma longa jornada. Tudo que você está vivendo hoje não pode ser explicado apenas pelas atitudes ou pelas coisas, as experiências vividas nesta encarnação. Tudo que você está vivendo hoje é resultado da somatória de experiências que você vivenciou nas diversas encarnações. Então, não quero respostas simplistas. Quando eu atendo algum paciente, que o paciente diz assim, eu faço uma pergunta e a pessoa diz assim, não sei. Aí eu digo, não aceite não saber coisas a seu próprio respeito. Isso é muito sério. E às vezes a gente diz o eu não sei, porque não sabe mesmo, ainda vai tomar consciência, mas a maioria das vezes o eu não sei é um mecanismo de defesa para que não se enfrente à verdadeira gênese daquele problema, daquele conflito, daquela situação vivida. Aí diz assim, não sei, pronto, ponto final. Mas nós não podemos aceitar nenhum não sei em nossas vidas. Como você pode não saber coisas a seu próprio respeito? Como você pode fazer escolhas e não investigar o que está na gênese das suas escolhas? Como você pode estar vivendo um conflito com uma pessoa e não se aprofundar na compreensão do que está na gênese desse conflito em você? Às vezes nós nos aprofundamos em saber o que está na gênese no outro. Fulano é problemático, isso a gente já sabe. Ok, lindo, perfeito, nota 10. E você? Será que você está aproveitando para aprofundar-se em você mesmo, na reflexão sobre as suas atitudes, ou que tipo de sentimento, que tipo de emoção aquela pessoa desperta em você? Por que esta pessoa? E eu vinha dirigindo e pensando numa determinada criatura que de vez em quando eu fico assim, muito amorosamente, com vontade de torcer o pescoço dela até a língua ficar azul, mas de uma forma muito amorosa, né? E eu fiquei pensando, o que é que esta pessoa desperta? Ou melhor, por que esta pessoa, às vezes, certas atitudes despertam em mim esta fúria? O que está na gênese disso? O que é?
Porque isso me oportuniza, primeiro, esvaziar um sentimento contra o outro e alimentar a minha capacidade de reflexão a respeito de mim mesma, para compreender que emoção é essa, que sentimento é esse que é despertado, para que eu possa, na compreensão desse sentimento, achar a chave que vai solucionar e aquela pessoa não mais terá influência em relação ao meu estado interior, porque eu estou compreendendo o que é que aquela pessoa me desperta. Na hora que eu compreendo o que está na gênese disso, eu sou livre. Aquela pessoa perde qualquer tipo de poder de influenciar o meu estado interno. Mas o nosso pouco autoconhecimento coloca nas mãos do outro um poder muito grande de determinar o nosso estado. Tem pessoas que é impressionante. Tem pessoas que qualquer um chega lá e aperta o botão do exploda. Exploda. Pá! O botão vive assim, bem vermelho, piscando, que chega a dar vontade da gente apertar assim. Porque tem gente que chega a dar uma vontade, né, malvada, assim, a sombra, nossa sombra aflora, assim, a gente tem vontade. Porque dá muito poder ao outro. Quanto mais você se apropria de você mesmo, quanto mais você se conhece, quanto mais você reconhece em você suas limitações, quanto mais você reconhece em você os seus aspectos sombrios, menos poder o outro tem sobre o seu mundo interno, sobre o seu estado interno. E isso reverbera na estrutura emocional do ser, fazendo com que você tenha um poder e uma serenidade diante da explosão do outro. Vocês não conhecem pessoas assim? Que conseguem manter a serenidade mesmo diante de conflitos, diante de perturbações. Às vezes o outro está... E isso é contagioso. Contagioso por quê? Porque quando você está num estado interno de tranquilidade, de serenidade, você consegue trazer o outro para esse estado. A sua vibração acaba envolvendo o outro também nesse estado de serenidade e de tranquilidade. E como nós estamos precisando disso? Como precisamos sair da nossa zona de conflito para irmos para uma zona de pacificação, de amorosidade, de bondade, de gentileza, de generosidade para uns para com os outros. É importante a gente se questionar. É por que mesmo que eu estou vivendo esse conflito com o outro? Como seria a minha vida se eu conseguisse esvaziar esse conflito? Porque tem gente que fica com saudade de problema, sabia? Tem gente que fica com saudade de problema. O preenchimento interno do tempo, da energia, fica todo com aquele problema. Aí quando o problema se dissolve, a pessoa fica meio perdida, sem saber como é que vive agora sem aquele problema. É igual relacionamento amoroso complicado. Fica aquela complicação, você tem certeza que é melhor mandar o outro embora, mas quando o outro vai, você fica com saudade, com vontade de chamar de volta, por isso que alguns chamam, aí começa tudo de novo. Por quê? Às vezes a saudade, a falta é daquele problema. Quando isso acontece, nós precisamos parar para enriquecer o nosso mundo interior. Porque isso é empobrecimento do mundo interior. Porque quando o seu mundo interior é rico, você encontra motivações para continuar a sua jornada após integrar o que precisava ser integrado com aquele conflito, com aquele problema, aquela doença, aquela dificuldade. O importante é integrar a experiência e seguir em frente para viver outras experiências, porque o acúmulo de experiências vai favorecer o seu entendimento e a sua compreensão de outros conflitos e outros problemas que eu chamo de desafios que vão surgir na sua vida. Quanto mais você integra o resultado da experiência, mais você se capacita para viver de uma forma assertiva, positiva, progressiva em termos evolutivos. Quanto mais você foge de integrar a experiência, às vezes as pessoas vivem as experiências pela metade. Deixa de viver determinadas situações porque vai sofrer, não quer sofrer. E assim, detalhe, o sofrimento faz parte do processo como um todo. Não é que a gente só alcance
a evolução sofrendo. Eu gosto muito de repetir isso para a gente tirar isso da cabeça, porque se a gente tem essa crença, certamente a gente só vai procurar problema e sofrimento. Porque as nossas crenças, que muitas vezes constroem os muros à nossa volta. E nós achamos que estamos presos, estamos prisioneiros das nossas próprias crenças e valores. Então é preciso acreditar em outros valores para derrubar esses muros. Então, não é só sofrendo que crescemos, mas o sofrimento, ele faz parte do processo, da totalidade de experiências do espírito dentro do seu processo evolutivo. Então, às vezes as pessoas chegam para mim assim, Bel, mas eu não, porque senão eu vou sofrer. Aí eu faço a clássica pergunta, assim, muito profunda, assim, eu digo assim, e daí? E daí? Você sofre. Mas ele pode ir embora, mas isso, mas aquilo. Sim, e daí? São experiências. As coisas, elas vão passar, porque tudo passa. Tudo passa. O que é bom e o que é ruim, graças a Deus. Quantas experiências vividas, aqueles que já têm mais anos de estrada, quantas experiências nos pareceram experiências definitivas em nossas vidas, destruidoras. E depois hoje olhamos para trás e podemos perceber o quanto aquelas experiências foram salutares no nosso processo de crescimento, de amadurecimento. É nessa perspectiva que nós precisamos perceber os conflitos em nossas vidas. E, principalmente, nós precisamos fazer o exercício de apaziguamento. Primeiro com você mesmo. Por quê? Porque 100% do problema agora é seu. Está conflitado com o outro, esqueça o outro e se concentre em você. 100% agora é problema seu. O que é que você vai fazer com esses sentimentos que o outro lhe desperta? O que é que você vai fazer com isso? Você vai ficar se amargurando? E a gente fica, né? Fica remoendo aquele negócio. Eu não sei quanto a vocês, não fica assim, parecendo um CD enganchado, repetindo, muitas vezes cenas, falas do outro, atitudes, e a gente fica remoendo e alimentando aquilo ali, quando nós precisamos, na verdade, liberarmos a nossa energia daquela situação. E quando eu faço o exercício de puxar para dentro de mim, quando eu faço o exercício de compreender a mim mesmo naquela situação, eu tiro a energia e o foco do outro e trago para dentro de mim. E a partir daí eu já começo a minimizar o conflito. Porque o foco já não está mais no outro, o foco está em mim. E como nós precisamos exercitar isso? Precisamos exercitar, eu tenho falado muito que nós estamos precisando exercitar a bondade e a gentileza. Precisamos demais. Principalmente nessa terrinha soteropolitanos, né? Nós precisamos exercitar bondade e gentileza. Qual foi a gentileza que você fez hoje? Qual foi o ato de bondade que você fez essa semana, esse mês, esse ano? Como é o seu comportamento nas relações da sua vida cotidiana com o outro? Porque muitos conflitos nascem do fato de não estarmos prestando atenção ao outro. Estamos tão focados e centrados em nós mesmos, num estilo de vida tão egocêntrico, tão individualista, que não conseguimos virarmos o rosto para olhar para o outro. E essa semana, eu fui resolver um problema na Secretaria-Geral de Cursos da Universidade Federal da Bahia, onde eu fazia o doutorado, e a pessoa, cheguei lá, uma beleza, tranquilo, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, estava no painel o número 77. Aí o rapaz, que vocês conhecem, né, os 3 problemas do serviço público, a moça, o rapaz e o sistema. Não é? A moça está de atestado, o rapaz foi ali, o sistema caiu. E aí ele me deu uma senha, pertinho, 134. Estava em 77, pertinho, né? Pouquíssimo, né? Quase 60 pessoas. Acho que quem é bom de matemática aí? Aquele mundo de gente, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo, eu devo merecer. E sentei, saí, almocei, voltei. Quando eu voltei, tinha avançado um pouquinho, estava no 81, estava muito bom.
E eu lá sentada, querendo ferver por dentro, mas tentando aliviar, né? Botei uma musiquinha no ouvido, fiquei por ali, não tinha levado nenhum livro, procurei um livro, porque isso ajuda muito, né? Eu, quando tenho que passar por esse tipo de situação, eu levo, preferencialmente o Evangelho, que é para poder ficar com Jesus no coração, para quando chegar na frente das pessoas ainda sorrir e ser simpática, porque se você não sorrir e for simpática, a pessoa pode dificultar muito a sua vida. Então não é esperto da sua parte brigar com quem está com o poder naquele momento. Recolha a sua significância, sorria e seja gentil, para dar tudo certo. Ou não. Mas continue sorrindo, porque da próxima vez pode ser pior se você entornar o caldo. E aí, sentei e fiquei, meu Deus, mas eu mereço ficar aqui nesse negócio assim a tarde toda, até de noite, um mundo de gente. Aí veio saindo lá de dentro, um rapazinho, chegou na minha frente, olhou para mim e disse assim, eu desisti, você quer essa senha? E me deu a senha dele e foi embora. Eu disse, oh meu Deus, obrigada. Então, o gesto de gentileza, um gesto de bondade e de gentileza, coisa simples, não é? Gesto pequeno. Mas será que nós conseguimos pensar no outro dessa forma? Como anda a nossa capacidade? Como anda o nosso exercício de sermos bons e gentis? Quantos conflitos nós poderíamos evitar se pensássemos dessa forma? Não, peraí, deixa eu fazer uma gentileza. Deixa eu exercitar a minha bondade aqui. Ainda que o outro esteja numa energia pesada, mas é importante que nós nos mantenhamos na nossa serenidade, na nossa tranquilidade interna, porque isso vai fazer com que outras pessoas na mesma sintonia sejam atraídas. Mas quando você está na energia do conflito, é conflito que você vai encontrar pela frente. Se você está na energia da raiva, é a raiva que você vai estar emitindo. E você vai atrair companheiros encarnados e, claro, desencarnados, na mesma vibração, para reforçar ainda mais a sua irritabilidade, ou a sua angústia, ou a sua mágoa, ou o seu nervosismo. Então, precisamos parar e reconhecer os sentimentos. Não é evitá-los, não é negá-los, não é reprimi-los, mas reconhecer. Eu reconheço que nesse momento eu estou me sentindo desta forma. Eu reconheço que nesse momento eu dei poder a uma outra pessoa de mexer no meu mundo interno e me colocar nesse estado. Mas da mesma forma que eu dei, eu vou retirar. Porque eu vou ficar do jeito que eu quero ficar e não do jeito que o outro quer que eu fique. Eu vou ter a atitude que eu acredito que é a melhor e não no revide a atitude do outro. E quantas vezes nós ficamos reativos? Às vezes eu atendo pessoas que estão brigadas, seja com pai, com mãe, com filho, seja lá com quem for, e aí começam a falar porque fez isso, porque fez aquilo, e vai contando aquela ladainha. Aí eu faço uma pergunta assim, mas qual é o verdadeiro sentimento que você tem por essa pessoa? O que é que está por trás de tudo isso? Ou então, o que tipo de relacionamento é que você quer ter com esta pessoa? Ah, eu quero ficar em paz, então fique. Quem está lhe impedindo de ficar em paz com o outro? É você. Somos nós que criamos. Porque o outro pode estar em guerra com você e você está em paz com o outro. Porque você não permite que a energia do outro, a raiva do outro, a irritação do outro lhe alcance no seu mundo interno. Você pode se manter internamente sereno e ter a atitude que você acha que é a melhor ter. E não aquela que você revida. Então, haja, não reaja. Haja de acordo com o que você deseja para a sua vida. Quer uma vida de paz, de serenidade, de amorosidade? Então, seja pacífico, seja amoroso, seja terno, seja amigo. Mas nós ficamos muitas vezes esperando que alguém faça. Não faça você. Não permita que outras pessoas é que determinem o seu estado interno. Exercitar a bondade, porque nós somos em essência bons. Nós somos em essência bons. Mas essa bondade está soterrada por quilos e quilos de experiências mal sucedidas que nos levam muitas vezes a ter uma atitude contrária à nossa natureza. E todas as vezes que nós temos atitudes contrárias à nossa natureza, nós adoecemos.
seja psiquicamente, seja fisicamente, que uma coisa está estreitamente relacionada com a outra, mas nós adoecemos. A nossa consciência não nos deixa em paz. E como nós ficamos felizes quando fazemos um ato de bondade? Quando nós conseguimos. Vê quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, as pessoas afloram e querem ajudar, e querem fazer, e querem correr para lá para ajudar. Tem uns que querem correr para fazer fuxico, mas faz parte do processo também. Mas isso é despertado, não é? Quando passa alguma coisa, a gente sente o desejo de fazer, de realizar, de ajudar. Por que não seguir a nossa natureza? Por que não seguir esse sentimento que Deus colocou no coração de cada um de nós? Quando Ele criou essencialmente bom. Então deixa a bondade que está em seu coração, ela se derramar pelo mundo, porque o mundo está precisando. E transforme esta bondade em atos de gentileza, em atitudes de gentileza, de afetividade, de sorriso, de carinho para com o outro. Como isso muda? Quando o outro está agitado e quando nós vamos pacíficos, mansos. E se o outro não está pacífico e não está manso, deixe ele seguir o caminho dele. Não se envolva energeticamente. Mantenha a sua serenidade. Como é que você sai de casa sereno e tranquilo e o outro chega ali na esquina, ele dá uma fechada e você sai desse estado de serenidade e tranquilidade? Que poder é esse que você está dando às outras pessoas de abalarem o seu estado interno? Continue, respire fundo, exercite, ouça uma música, pense em uma coisa boa, pense em uma figura que para você é sagrada, mas procure esvaziar esse sentimento que é incômodo. É um sentimento adoecedor. No momento em que nós estamos conflitados, irritados, aborrecidos, com raiva, nós derramamos uma série de proteínas, nós alteramos o nosso metabolismo, nós alteramos o funcionamento do nosso corpo, e isso é fácil de perceber, porque nós temos reações físicas. Imagine a agressão ao nosso corpo físico e ao nosso corpo sutil, ao nosso perispírito. Muitas vezes uma encarnação inteira guardando uma mágoa, que pode, numa encarnação seguinte, aparecer no corpo como um câncer. Imagine uma vida inteira de mágoa, de ressentimento, e que pode surgir numa próxima encarnação no corpo físico como uma doença concreta, para que você cuide, para que você se cure, para que você perceba, porque a doença é uma oportunidade de transformação. A doença quer dizer sempre alguma coisa a nosso respeito, de nossas atitudes. Então, apazigue o seu coração, seja bom e gentil, ou melhor, expresse a sua bondade e a sua gentileza. Não entre em conflito com o outro. Entenda que todos os conflitos que você pode estar vivendo na sua vida são problema seu. Não importa quem fez ou quem começou, que atitude o outro teve. O mais importante nesse momento é que você consiga transformar este sentimento que está lhe incomodando em algo bom, em algo belo. Uma vez, eu sonhei com um livro, que eu estava numa grande biblioteca, e quando eu passava entre as estantes, tinha um livro em cima de uma prateleira que estava diferente dos outros, e o título desse livro era Siddhartha. Siddhartha. E no dia seguinte eu fui almoçar com uma amiga e contei o sonho para ela, e ela disse assim: esse livro é um livro, saímos do almoço e fomos direto comprar o livro, procurar o livro. Realmente tem o livro, Siddhartha, de um escritor, acho que alemão, se eu não me engano, chamado Hermann Hesse. Siddhartha. Ele tem outros livros, Coyote, por exemplo, é um dos livros dele. Coyote não, Coyote é o Lobo da Estepe. É que é tudo lobo, né? Coyote, Lobo da Estepe. Também é de Hesse, Dêmia e mais outros livros maravilhosos. Mas esse foi um romance. Esse romance foi a respeito da vida de Siddhartha Gautama, o Buda. E ele romanceou a vida com fatos verídicos e outros que ele foi também colocando. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que em uma determinada parte do livro, ele vira para
um aprendiz dele, depois que ele já passou por toda a trajetória e está no processo de autoiluminação, porque o Buda significa iluminado, né? Qualquer um pode ser Buda, desde que se autoilumine. E ele vira para essa pessoa e diz assim, a pessoa diz, mas por que você não procura fulano? Era uma situação que ele vivia com um filho, que ele teve com uma mulher, que ele amou antes de se isolar, e ele diz assim, não, eu estou esperando o sofrimento virar uma flor. Eu achei isso tão lindo, tão poético, e nunca mais esqueci. Então, todas as vezes que eu estou conflitada com alguém, todas as vezes que eu estou com um sentimento que está me incomodando em relação a uma pessoa, eu penso nessa frase. Eu digo, eu preciso esperar. Eu preciso esperar o sofrimento virar uma flor, para colher essa flor e ofertar a essa pessoa. Só quando eu tiver condições de fazer isso, verdadeiramente, sem hipocrisia, sem demagogia, porque às vezes a gente faz da boca para fora, mas o sofrimento só vira flor quando verdadeiramente você consegue um processo de transformação de um sentimento negativo em um sentimento positivo. Isso às vezes leva tempo. Eu já levei até quase 2 anos esperando esse tal desse negócio virar flor. O negócio difícil, né? Porque nós não somos criaturas fáceis, não. Nós não somos flor que se cheire. Uma vez alguém me disse isso, logo no começo, eu fiquei chocada, mas depois eu tive que chegar à conclusão que, de fato, todo mundo é complicado. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e dizem, Bel, porque eu sou muito complicada. Eu digo, bem-vinda ao clube. Eu quero saber quem não é. Quem não é. E aí, é importante que a gente compreenda que, às vezes, para que a gente possa resolver um conflito com alguém, primeiro, nós precisamos resolver dentro. E isso, às vezes, demora. Isso leva tempo, porque exige de nós um processo de transformação. Exige de nós uma compreensão, uma ampliação de consciência, uma percepção diferenciada da situação, uma percepção diferenciada do contexto. E aí, a partir desta compreensão, aí sim, nós conseguimos fazer com que o sofrimento, o conflito, a diferença, a dificuldade vire uma flor. E vamos enfeitando, então, a nossa trajetória, o nosso caminho com flores. Tira os espinhos do seu caminho, porque quem está colocando é você. Enfeita o seu caminho de flores, porque isso vai alegrar a sua alma, mas vai alegrar também a alma de outras pessoas. Porque alguém que consegue ficar pacífico, alguém que consegue apaziguar-se internamente, é alguém que emite uma energia que atrai outras pessoas e que ajuda outras pessoas nesse processo de transformação. Escolha ser feliz. Não escolha o conflito. Permita que esta bondade genuína que existe em você possa fazer diferença. Deixe que isso cresça. Deixe que se derrame. Primeiro a gente exercita, é um esforço consciente, é um exercício consciente. É o que mesmo que eu estou sentindo, é o que mesmo que eu acho que seria o melhor fazer. Não se deixe simplesmente tomar pelas emoções do momento, mas reflita, acalme seu coração, apazigue. Você vai ver que isso vai restabelecer a sua saúde. Porque, às vezes, a saúde não significa a cura da doença em si. A saúde simplesmente é um estado interno de paz, de serenidade. Isso é que é ser saudável. Às vezes, as lesões físicas, há algum tempo que eu já deixei de me importar um pouquinho com esse negócio de corpo. Por quê? A única coisa que eu tenho medo é de engordar. Porque traz uma série de limitações. E eu sou muito agitada, e aí ia ficar difícil. Às vezes, a cura está não em você se livrar daquele problema em si físico, mas em você integrar o que esse problema físico está trazendo como experiência para a sua vida. E outro dia eu falava, não me lembro com quem, eu disse, às vezes, a morte é a cura. Foi no Hospital São Rafael, fazendo uma palestra para o pessoal da enfermagem. Às vezes, é isso, é esse caminho. E elas concordaram com a experiência toda que tem de lidar com situações complicadas. Aí eu fico pensando assim, eu não vou me preocupar mais, porque daqui a pouco, e é daqui a pouco mesmo, porque o tempo passa muito rápido,
eu vou ganhar um corpo novinho em folha. Então eu não vou ficar me lamentando tanto pela perda desse, pelo envelhecimento desse. Eu vou já estou aqui animada, planejando como será o próximo. Já estou pedindo até para ser um pouquinho mais alta, para não precisar viver no salto. Porque, né, 1,58 m realmente vim na versão econômica nessa encarnação. Espero vir na versão média ou grande na próxima. Então, o importante não é a gente buscar a cura simplesmente do corpo. Isso é válido, é claro, devemos buscar. Devemos ir em busca de todos os recursos que a medicina oferece, que os centros espíritas e outras instituições oferecem. Devemos procurar o conforto, devemos procurar aliviar a nossa dor física, mas o mais importante, aquilo que se torna algo indestrutível e indelével, é você conseguir a paz interna, o apaziguamento interior. Porque quando você se apazigua dentro, você estabelece uma conexão com Deus indestrutível. E quando nós conseguimos estar plugados, conectados, o sinal não cai de forma alguma. Quando nós conseguimos estar conectados com Deus, tudo que vem não nos tira da nossa serenidade. Tudo que vem é possível de ser integrado, é possível de ser compreendido. Isso traz um poder que não é o poder que muitas vezes nós estamos buscando, não é um poder fora, mas é um poder interno. É uma serenidade e uma paz que certamente devem sentir os espíritos evoluídos, que são capazes de estar ao nosso lado e de compreender ainda as nossas dificuldades, os nossos vacilos, né? Nós ainda estamos tropegamente caminhando, e eles ao nosso lado, como andam os pais ao lado de uma criança que está começando a caminhar, assim cercando, e aliviando e tirando muitas vezes determinados perigos do nosso caminho que a gente nem sabe. É essa bondade, esse gesto, essa dádiva, essa graça, esse estar fazendo o bem ao outro sem que o outro nem saiba e nunca venha a saber quem é você. Esse é o verdadeiro estado de bondade, esse é o verdadeiro estado de saúde. É você ser capaz de expressar a sua bondade e de espalhar o perfume das flores que você foi capaz de colher de cada sofrimento, de cada conflito pelo mundo. É isso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa. Então vamos espalhar flores, vamos apaziguar os nossos corações, espalhar flores e perfume pela vida nossa e a de quem estiver ao nosso lado. Muita paz.